Boa noite, galera. Então, eu sou a professora Arlete Mendes e vou trabalhar com vocês hoje a disciplina de redação aqui no Enem em Foco. Se liga nas dicas para vocês tirarem nota 1000 na redação do Enem. Então, a princípio, nós precisamos identificar qual é a característica do texto que o Enem exige. Nós temos um texto de caráter dissertativo argumentativo. Ô, professora, o que é isso? Dissertativo argumentativo. O texto dissertativo vem da palavra dissertação, vem da palavra argumentação, da contextualização de que eu preciso defender um ponto de vista com veemência, com dados científicos, com experiências que não são próprias da minha vivência, mas que trazem, de alguma maneira, uma significância dentro do contexto sociocultural em que eu estou submetido. Vejamos. O texto dissertativo, ele é característico dos textos jornalísticos. Ele é isento de opinião no intuito de que eu não dou necessariamente a minha opinião sobre determinado assunto. Eu argumento, defendo um ponto de vista em torno de determinado assunto. Essa argumentação, ela precisa ser coerente, ela precisa ser concisa, ela precisa estar atrelada a fatos históricos, a fatos sociais, a fatos científicos. Não é possível defender uma ideia, defender um ponto de vista em um texto desta característica apenas com aquilo que eu penso, apenas com aquilo que eu acho. Então, diante disso, o que é, então, um texto dissertativo argumentativo? É um texto com organização lógica, cronológica, é um texto com uma organização de argumentos que são embasados em experiências que, como disse, propriamente não precisam ser minhas, mas que tenham um cunho científico, que tenham conhecimento de maneira geral. Argumentativo porque na proposta de intervenção, no meu último parágrafo, obrigatoriamente, eu preciso apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é uma possível solução para a argumentação que foi desenvolvida no decorrer do texto. É uma possível solução para o problema apresentado. Como escrever, então, a redação do Enem? Se liga nas dicas que são importantes e que, às vezes, passam despercebidas por nós. Vejamos. Com que letra eu devo escrever? Cursiva ou letra de forma? Eu vou perder nota no Enem se eu escrever com letra de forma? Não, não necessariamente. Tanto a letra de forma quanto a letra cursiva são aceitas. No entanto, a letra cursiva é aquela que nos identifica como cidadãos. Portanto, eu devo criar o hábito de usar a letra cursiva. Professora, não consigo escrever com letra cursiva, só consigo escrever com letra de forma. Tudo bem. Mas a letra de forma não pode ter misturado entre si letras maiúsculas com letras minúsculas. Do mesmo jeito, eu não posso misturar letra de forma com letra cursiva. Então, eu vou fazer a opção. Eu quero letra cursiva, a minha redação, ela do início ao fim, letra cursiva, sem misturar com letra de forma. Ah, professora, eu quero fazer com letra de forma. Tudo bem, mas então não pode haver mistura da letra de forma com a letra cursiva e nem letras maiúsculas com letras minúsculas. A estética do texto da redação no Enem vale nota? Sim e não. Sim, porque se eu não obedeço a estética que é padronizada pela banca, eu posso escrever fora
da linha. Eu posso trazer um pouco para fora da linha. E quando essa redação é enviada para o corretor, alguma palavra pode sair cortada. E quando essa palavra sair cortada, automaticamente nós perdemos ponto. O texto deve ser organizado em 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Como o texto é de 30 linhas, e observem vocês, todas as redações nota 1000 do Enem, se não usaram 30 linhas, usaram 29. Por quê? É muito difícil você conseguir trabalhar uma temática de cunho social, que são as temáticas do Enem, em um período, em um trecho menor que 30 linhas. 30 linhas, por vezes, é até pouco. Então, é importante que eu organize meu texto dentro desse espaço, 30 linhas. Então, eu sugiro a vocês que escrevam em parágrafos de 7 a 8 linhas, de maneira que esses parágrafos vão ficar uniformes. Então, nós vamos ter a introdução, que é a apresentação do tema. No meu primeiro parágrafo, eu não preciso ler o restante da redação para entender sobre o que o aluno vai falar naquela redação. Que tema é esse que o aluno vai tratar aqui? Ali, na minha introdução, no meu primeiro parágrafo, eu já trago qual é a temática textual. Até mesmo porque ali, ao final da introdução, eu já devo colocar 2 possíveis causas do problema que o tema da redação me sugere. Ok. Então, agora vamos para o desenvolvimento. Segundo e terceiro parágrafos. No desenvolvimento, eu vou agora trazer à tona, evidenciar a argumentação para o meu texto. Com base científica, com argumentação lógica, coerente, concisa, com citações de cunho histórico, poético, literário, social. E, por fim, na minha conclusão, que é o último parágrafo, eu vou trazer, então, a proposta de intervenção. É óbvio que todos esses parágrafos nós vamos trabalhar aqui no Enem em Foco. Então, estou falando aqui de maneira muito generalizada, só mesmo uma apresentação do que é a redação no Enem. No último parágrafo, em que eu trabalho a proposta de intervenção, eu devo apresentar uma possível solução para o meu problema, indicando o agente, quem vai fazer, indicando o que vai fazer, indicando como vai fazer. Então, eu preciso responder dentro da minha proposta de intervenção essas 3 questões. A proposta de intervenção, tendo resposta dessas 3 questões, obviamente, eu já tiro a nota total na proposta de intervenção, que eu vou mostrar para vocês como que as competências da redação do Enem ficaram divididas. Bem, os nossos encontros serão 2. Hoje nós vamos trabalhar com a apresentação da redação no Enem. Vou deixar com vocês um tema. Ao finalzinho aqui nós vamos desenvolver esse tema. No nosso próximo encontro, vocês já estarão de posse dessa redação produzida e com isso nós poderemos fazer intervenções e ajudá-los nesse processo de elaboração da redação. Hoje nós vamos então ver como fazer a introdução do texto. Primeiramente é uma palavra que é usualmente usada nas redações. Mas a gramática não registra a palavra primeiramente. O VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, não registra a palavra primeiramente. E se eu usar a palavra primeiramente no texto? Eu vou perder ponto com isso, professora? Na redação do Enem? Não. Por que não?
Nós temos a língua padrão da língua portuguesa, que é normatizada por regras gramaticais e está registrada nas gramáticas. E nós temos a língua falada, que é coloquial e foge às regras gramaticais. Mas a máxima da língua portuguesa é estabelecer, assim como de todas as línguas, mas falando especificamente do português, a máxima da língua é estabelecer a comunicação. Se um indivíduo fala com o outro e o outro entende, eu tenho um locutor que fala, eu tenho um interlocutor ou ouvinte que ouve. Os dois se entendem, processam a informação, essa é a máxima da língua portuguesa. Estabelecer a comunicação entre os indivíduos, estabelecer a comunicação na sociedade. Partindo desse pressuposto, o Enem prioriza a comunicação em detrimento de regras gramaticais. De modo que, se houver algum deslize gramatical, muito provavelmente vai passar despercebido. Não que passe despercebido, mas que o corretor vai fazer vista grossa diante disso, porque não é a essência da redação do Enem. A redação do Enem ela tem uma característica essencial de primar e priorizar a argumentação do indivíduo. É necessário perceber que o Enem ele traz temas de cunhos sociais, todos os temas de redação do Enem trabalha com, essa é uma característica própria da redação, do sistema, né, do vestibular, do processo do Exame Nacional do Ensino Médio. Essa característica, ela é muito clara. O Enem trabalha com temas de cunho social. O Enem traz essa preocupação. Nós tivemos, por exemplo, um tema em que foi trabalhada a questão da persistência da violência contra a mulher, em que naquele momento nós tivemos ali 180 denúncias de mulheres que sofriam agressões por seus companheiros, por seus parceiros. E essas denúncias foram percebidas pelos corretores, porque elas usaram a redação como forma de denúncia. Então, o Enem ele tem essa característica social, ele tem essa preocupação social. É um vestibular, é um vestíbulo, né? A entrada para uma universidade. Então, ele é criterioso no intuito de entender que o processo de escrita é um processo de maturidade. Eu consigo perceber, eu consigo visualizar a idade do candidato que está escrevendo a partir da maturidade da escrita. É diferente, por exemplo, eu creio que vocês vão concordar comigo, é diferente, por exemplo, uma redação de uma criança que está aprendendo a escrever uma redação ali no quarto, quinto ano, terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental 1. É diferente de uma criança que está ali no nono ano, que é diferente de um aluno do ensino médio, que é diferente de um aluno de nível superior, que é diferente de um adulto, que é diferente de um idoso. Essas diferenças, elas acontecem porque o ato de escrever é um ato intrínseco. É de dentro para fora. Eu escrevo a partir daquilo que eu vivo. Eu escrevo a partir daquilo que eu sei. Eu escrevo a partir das minhas experiências pessoais, emocionais, afetivas. Eu escrevo a partir daquilo que eu li. Por isso que é tão importante ler. Ler diariamente. Ler notícias, ler jornais, ler revistas, ler livros literários. Ler ciência. Ler e estudar filosofia, sociologia, porque isso me ajuda a ter condições de elaborar, de construir o pensamento para que eu possa, então, construir a argumentação. Então, viram a importância da leitura? Ler não é só em si unir as letras, unir as sílabas e formar uma palavra. Ler é processar um pensamento, é processar uma ideia, é organizar um conhecimento. Ler é construir um indivíduo. A leitura, ela enaltece, ela enobrece, ela edifica o ser humano. E como nós
jovens e adolescentes, ainda com pouca experiência de vida, precisamos ter essa maturidade para a escrita. E essa maturidade, ela é adquirida a partir da história, da ciência história que eu estudo dentro de sala de aula. Agora não dentro de sala de aula, agora em casa, né, no online. Da religião que eu pratico, da filosofia que eu estudo, do modo como eu enxergo a sociedade. Então, o ato de escrever, ele é um ato que ele é pessoal, ele é particular, ele é personificado, ele é individual. Por isso que escrever é tão difícil. Porque pensar, a gente pensa de tudo. Agora, organizar esse pensamento é difícil, não é fácil. E para isso que eu estou aqui, para ajudar você a organizar o seu pensamento, a elaborar os seus períodos, a construir as suas ideias, para que juntos, todos esses pensamentos, esse turbilhão de ideias que você tem, nós consigamos construir períodos lógicos, períodos concisos, períodos coerentes e juntos construir uma argumentação que nos aproxime de uma pontuação dentro daquilo que a gente acredita que a gente é capaz de conseguir. Então, diante disso, hoje eu trouxe para vocês o material. O material que eu trouxe é sobre a introdução do texto. Como, então, introduzir o texto? Porque falando da dificuldade da escrita, agora nós falamos, então, sobre a dificuldade de iniciar a escrita. É muito comum o aluno chegar e falar assim, professora, eu não consigo escrever, professora, é difícil escrever. Professora, eu não consigo. Depois que eu começo, eu até consigo desenvolver alguma coisa. Mas, a princípio, eu não consigo escrever. O que é que eu sugiro? Em primeiro lugar, faça o esqueleto da redação de construção de pensamentos, de ideias. Naquela tempestade de ideias, anota. Anota. E depois disso, a gente começa a organizar. Para aqueles que têm mais dificuldade em começar a escrever, eu sugiro que, então, inicie com uma citação filosófica, uma citação histórica. Que tipo de citação, professora? Ó, aquele filme Cidade de Deus é um filme que, assim, ele retrata quase todas as mazelas sociais dos indivíduos da sociedade brasileira. Então, é um filme que pode ser usado como citação, assim, ó, sem sombra de dúvida, em quase todos os temas. É indicado que essa citação, ela aconteça de maneira característica ao tema. Eu não vou colocar uma citação falando sobre o meio ambiente se nós estamos falando de automedicação. Eu não vou usar um tema falando sobre a mulher, né? Uma citação falando sobre a mulher, se eu estou em um tema falando sobre escassez de água. Então, é preciso, é necessário, é imprescindível que essa citação ela seja adequada, atrelada, associada ao tema, para que nós não cometamos aquilo que a gente chama de quebra de paralelismo semântico. O que é a quebra de paralelismo semântico? É a quebra de expectativa. É quando a gente gera a expectativa em torno de uma fala, em torno de uma escrita, e ao final, aquela expectativa que foi gerada, ela se quebra. É como se eu dissesse a vocês assim, fui ao supermercado. Ô, mãe, fui ao supermercado. Eu comprei arroz, eu comprei feijão, eu comprei açúcar, eu comprei também um par de meias. Viram que quebra a sequência lógica? Porque eu falei de açúcar, eu falei de arroz, tudo que é mantimento. Aí, quando eu coloco um par de meias, que é uma peça do vestuário, houve uma quebra. Isso a gente faz dentro da redação. E isso é perigosíssimo, porque desconstrói completamente a nossa estrutura frasal, o nosso tópico frasal dentro do período e desestimula bastante, porque até nós que estamos lendo, a gente perde o interesse pela leitura do texto. Um texto gostoso de ler, um texto
agradável de ler, ele não apresenta quebra de paralelismo semântico. É um texto que ele tem coerência na argumentação e ele é amarrado, ele é atrelado. Então, vamos lá? Vamos ver como nós podemos iniciar aí a nossa introdução. No início do material, nós temos aí os tipos de... Nós temos aí, então, vocês estão vendo na tela compartilhada, modelos de introdução para o Enem. Nós temos o modelo de introdução 1. Nesse modelo, nós vamos ter duas situações. Eu tenho menção expressiva da literatura, da arte cênica que é o teatro ou o cinema, ou música, MPB, música popular brasileira, música folclórica ou música clássica. Então, eu tenho uma menção expressiva, mais a apresentação do problema central e duas causas ou dois efeitos ao problema central. Importantíssimo apresentar trazer aqui essas duas causas ou os dois efeitos relativos ao problema central. Essencial. Nós temos aí no exemplo 1, que diz o seguinte. Essas redações aí, gente, essas introduções são de redações que tiraram nota 1000 no Enem, tá? Aí nós temos aí. No exemplo 1, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Olha que coisa, já iniciamos aí com uma citação. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Pergunto a vocês, essa redação vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Nós vamos falar sobre inclusão do deficiente auditivo, não é isso? Por quê? Aqui, na minha introdução, eu já trabalho, já apresento o tema proposto. Essa introdução muito bem elaborada, ela traz uma citação da mitologia grega, fala de Sísifo, que todos os dias subia um rochedo, morro acima, com uma pedra enorme, mas todos os dias essa pedra rolava morro abaixo, ela retornava à base. E aí, de maneira comparativa, tratamos aí da comparação do esforço que Sísifo fazia, que não obtinha êxito no seu trabalho, comparamos isso à luta dos eficientes auditivos brasileiros. Ou seja, já existe uma luta, só que é uma luta que é quase que enxugar gelo. É uma luta que apresenta pouco resultado, quando quase que podemos dizer poucos resultados. Hoje, depois que o Enem trouxe essa temática, abriu-se a discussão acerca da inclusão do deficiente auditivo no processo educacional. É óbvio, isso é claro que aconteceu essa discussão, o Enem trouxe para a nossa realidade, trouxe para a nossa sociedade essa discussão que já devia ter acontecido, mas infelizmente não aconteceu. Então, o Enem trouxe essa discussão para a sociedade. Então, a partir de agora, a sociedade começou a discutir e a visualizar o deficiente auditivo que precisa de estar inserido no processo educacional. Então, hoje, depois do Enem, que trouxe essa temática, nós já temos uma outra realidade. Ainda engatinhamos no processo, mas já estamos melhor do que antes do Enem trazer essa temática. Continuando, então, odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos eficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras
as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Olha que coisa linda! Aqui eu já trago duas possíveis causas do problema da falta de inserção do indivíduo deficiente auditivo, né? Essa nomeação, essa nomenclatura, né? Ela até já vem caindo por terra, porque fala o educadamente, o politicamente correto, o socialmente correto é o indivíduo surdo, né? Porque deficiente, o indivíduo ele é portador de deficiência. Não, esse termo ele é inadequado no sentido de que, peraí, eu porto essa deficiência, agora eu vou pegar a minha deficiência aqui e vou portar. Aí cheguei, não quero mais portar essa deficiência, vou guardar. Não é assim. Não é o indivíduo portador de deficiência, é o indivíduo com a deficiência. Não é uma opção, portar ou não portar. Ele tem a deficiência. Nesse caso aqui, são os indivíduos surdos, estamos falando de surdez. Bem, então eu trago aí os dois efeitos relativos ao problema central, que é a falta de inclusão dos indivíduos auditivos, né, dos indivíduos surdos, no processo educacional. Quais são esses possíveis problemas? Negligência governamental, falta de políticas públicas que insiram esses indivíduos no processo de educação e também o preconceito da sociedade. Por que há? Aí nós vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, também ainda com o tema da inserção do surdo no processo educacional brasileiro, que inicia-se, como eu sugeri a vocês, com uma citação. E essa aqui é de uma agradabilidade enorme, porque vai falar do amado, querido Machado de Assis. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, se nunca leu, vai ler, precisa ler. Você não pode entrar para a faculdade sem ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, por favor. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista, olha falando do realismo, citação literária, Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após os avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Que coisa bonita! Essa introdução, ela é de Isabela Barros, do Piauí, ela traz algo além da introdução de número 1, mas ela é tão boa quanto. Porque ela fala não só do processo educacional, mas ela agora traz o ambiente de trabalho, ela agora traz o mercado de trabalho, o ramo laboral. Ela finaliza assim. Vocês percebem, então, vocês conseguem perceber, então, que tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, o início dessa introdução aconteceu a partir de uma citação. Então, eu deixo a vocês hoje essa experiência de produção textual. Se você tem dificuldade para escrever, então faça o seguinte: inicia a sua redação, o seu parágrafo, a sua introdução, com uma citação. Essa citação, aqui nós tivemos uma citação literária e tivemos uma citação aqui falando da mitologia grega, né? Agora nós vamos ver outros modelos de introdução. Nós temos aí duas introduções aí agora. Dois exemplos, da Yasmin do Piauí e da Larissa Fernandes do Pará. Nesse modelo de introdução 2, nós temos demonstração da existência do problema central na realidade brasileira, mas
Afirmação da necessidade de encaminhar iniciativas para solucionar ou amenizar o problema. Veja bem, exemplo número 1. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Essa tese pode ser comprovada. Lembra que eu falei de comprovação? Comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a educação como direito social de todo cidadão brasileiro. Gente, olha, que coerência. A Yasmin começa aqui falando sobre o problema. Qual que é o problema? Os surdos, né, estão cada vez menos se matriculando nas escolas. Por quê? Falta de iniciativas governamentais para garantir que esses surdos tenham acesso à educação. E aí, ela traz, então, uma citação que isso fere a Constituição de 88. É também uma grande citação, porque a Constituição de 88, ela traz os direitos humanos, como ela traz os direitos humanos e ela rege o país, é a nossa Constituição maior, é que rege o país, então ela assegura os direitos à educação, à saúde, ela dizer, todos os direitos que o cidadão brasileiro deve ter. Então, fica a dica, uma grande citação aí, que é a Constituição Cidadã. Agora nós vamos ver o exemplo de número 2, que é a introdução da Larissa Fernandes, do Pará. Ela vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando aí, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Enem não tolera, né? Eu posso dizer, não tolera que seja violada dentro do processo da escrita. Não posso ferir, né, os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Veja que a Larissa, ela apresenta, né, ela inicia a sua introdução com uma citação, ela coloca aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se vocês não lembrarem, né, quando que foi promulgada, não tem problema, é só colocar Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela fala que a declaração, então, assegura os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social, porém, esse serviço, ele não está sendo feito de maneira adequada para os surdos, uma vez que essa parcela da população, esses indivíduos, eles estão à margem do que seria um mínimo de condição educacional para que eles pudessem desenvolver na prática e participar de todo o processo educacional a que eles têm direito. E aí ela finaliza a introdução dizendo que é evidente a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Muito provavelmente, lá na conclusão, ela trata exatamente, na sua proposta de intervenção, responsabilizando o Estado para a promoção de melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Ela vai tratar de responsabilizar o Estado, uma vez que ela trouxe aqui já na introdução quais são as possíveis causas, que é a possível causa dessa situação alarmante que faz com que os surdos fiquem à margem do processo educacional. Nós temos um modelo de introdução 3. Aqui, nesse momento, nós já vamos ter a referência
a elemento histórico juntamente a comentário crítico a respeito dele, associando ao tema proposto, mais a demonstração da existência do problema central na realidade brasileira e da necessidade de tomar iniciativas para amenizar o problema em questão. Observem vocês que eu estou trazendo aqui as possíveis formas de se elaborar a introdução de um texto. É óbvio que, como eu disse a vocês, esse processo ele é particular, ele é individual. Então, eu posso optar por esse ou por aquele modelo. Mas eu quero sugerir a vocês, se vocês me permitirem, que essas introduções aqui que eu trago a vocês, elas são introduções de redação de nota 1000. Então, são introduções referentes, são introduções de referência, são introduções de peso que vocês devem considerar. Então, eu sugiro que vocês se adequem, né? Observem aquela que mais você se assemelha e tomem, então, essa introdução como pontapé inicial para a sua redação. Torne essa introdução como se fosse algo recorrente para qualquer tema que apareça. Como que vai ser a sua organização? Você vai iniciar com uma citação e você, a partir disso, apresenta o seu tema? Ou você vai trazer, vai fazer a análise, como nesse caso aqui da introdução 3, você vai referenciar o elemento histórico e vai fazer uma crítica sobre isso, e depois, ao finalzinho, você sugere quais são as possíveis soluções do problema. É importante que você visualize e vislumbre qual é o melhor modelo para você se apegar para as suas introduções futuras. Nós temos aqui, então, o exemplo 1, que é da Beatriz Albino, do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção das escolas e universidades. Ótimo! Olha a citação de cunho histórico. Também na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Olha que informação, gente. Essa pessoa é uma pessoa que lê. Você sabia que naquele momento foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos? Informação top essa aqui. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Gente, aqui essa introdução já deixa claro para mim que eu vou falar sobre Libras. Composição bilíngue, nós temos no Brasil a língua portuguesa, que é o nosso português, e Libras. Então, nós temos um país bilíngue. E quais são as causas disso? Quais são os entraves que configuram essa desvalorização educacional do surdo no país? Uma sociedade desinformada e um país desestruturado. Forte, afirmação forte. Essa vai ser uma redação que ela traz um cunho argumentativo muito positivo, de modo que valoriza e prioriza o surdo em sua máxima plenitude. Essa moça que muito provavelmente, além de ler muito, ela conhece ou convive com o surdo, porque ela fala com muita propriedade. Muita propriedade. Isso é quase que uma denúncia. No exemplo 2, que é o texto, então, do Marcos Vinícius Monteiro, do Ceará, nós temos aí. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. Olha lá, falando aí novamente do Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo. A crítica? Já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional. Ou seja,
uma escola exclusiva para tal público, segregando-o dos que seriam considerados normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Que crítica coerente! O Marcos Vinícius, ele traz que o processo de educação, de inclusão dos surdos na educação, aconteceu no segundo reinado, mas que foi de pouca representatividade. Por quê? Porque essa escola, né, houve uma escola aí que foi inclusiva para o público surdo, mas que foi exclusiva de maneira geral, por quê? Porque ela segregou. Essa é a escola de surdo, essa é a escola de gente normal, como se houvesse esse padrão, como se houvesse esse critério. Recentemente nós tivemos uma discussão em torno disso, né? Separar as crianças com algum tipo de necessidade especial daquelas que são tidas como crianças que não precisam, que não tenham a necessidade especial. O que representaria para o país um retrocesso, porque nada mais inclusivo do que educação. Nada mais inclusivo do que conviver com o diferente. Nada mais inclusivo do que trazer para próximo de nós tudo aquilo que me faz gente, que me forma como indivíduo. E isso para ambos os lados, tanto para a criança que tem, para o indivíduo que tem algum tipo de necessidade especial, quanto para aquele que não tem. Ambas as partes lucram, ambas as partes. E talvez há quem diga que os indivíduos que não tenham necessidade especial ganham muito mais do que aqueles que possuem alguma necessidade especial. Porque, graças a Deus, caminhamos hoje em uma sociedade mais inclusiva. Ainda engatinhamos, mas já evoluímos bastante. Bastante. E eu noto que os indivíduos com algum tipo de necessidade especial, são tão amáveis no sentido de entender e compreender que na vida nós temos dificuldades e que a dificuldade ela é inerente ao ser humano e que se não há dificuldade, não há vida. Então, de repente, as outras crianças que não tenham essa necessidade especial, elas não convivam tanto com a dificuldade. E aí, quando não convivem com a dificuldade, que tipo de indivíduo que está sendo formado? Um indivíduo mimado? Um indivíduo imaturo? Um indivíduo que, quando deparar com a primeira dificuldade na vida, como que ele vai fazer? E agora? O que eu faço? Não sei. Então, o ganho, ele é bilateral. Ele é para ambas as partes. Todos os envolvidos no processo educacional ganham quando a educação ela é inclusiva. Gente, educação inclusiva é vida. Educação inclusiva gera o que há de mais precioso numa sociedade, que é a empatia. E é o que a nossa sociedade está carente. A nossa sociedade anda carente de empatia. Nós temos o modelo de introdução 4, continuando aí a nossa aula, porque senão a gente não termina, a gente não evolui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Modelo de introdução 4, nós temos a referência a um pensador intelectual, formador de opinião, juntamente a comentário crítico, associando sempre ao tema proposto. E nós temos mais a demonstração da existência do problema central na realidade brasileira e da necessidade de tomar iniciativas para amenizar o problema em questão. Bem, vamos ver então. A primeira introdução que nós temos é de Alain de Castro, de Alagoas, que diz o seguinte: sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, olha que luxo, São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos
direitos e deveres. No entanto, percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Eu não gostei muito desse deste aí não, né? Porque o deste, ele vai ter que tratar deste o quê? Né? Faltou aí um termozinho, mas que não prejudica a argumentação. Enfim, nós temos aí nessa introdução uma citação, né, de São Tomás de Aquino, uma citação filosófica, né, de um pensador intelectual, e que vai falar que todos os indivíduos em uma sociedade democrática, somos um país democrático, queiramos ou não queiramos, concordemos ou não concordemos. Vivemos em um país democrático. Então, diante disso, todos nós, enquanto indivíduos, temos os mesmos direitos e deveres. Então, todos têm direito à educação. Todos! Todos! Quando eu digo todos, eu não estou falando todos que são tidos sem alguma necessidade especial. Todos aqueles que são tidos como normais. Que não existe isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, em pleno século XXI, a gente ainda tem que fazer esse tipo de discussão. É cansativo. Então, esses indivíduos estão ficando renegados quanto à formação, quanto ao processo da formação educacional. Isso é um problema. É um problema que evidencia para nós, como a Alain de Castro coloca aí, a carência da estrutura especializada no acompanhamento desses indivíduos, né? Bem como a compreensão que a sociedade tem acerca, em torno desses indivíduos. Uma sociedade excludente é uma sociedade pouco empática. É uma sociedade que dá margem ao autoritarismo. É uma sociedade que dá margem à falta de crença na ciência. É uma sociedade que dá margem para a falta de empatia e de amor ao próximo. No exemplo 2, de Mateus Pereira, do Espírito Santo, nós temos aí, ó. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade historicamente marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. Então, Mateus traz para nós, responsabilizando aí, quem são os responsáveis por esse cenário? O Estado, com E maiúsculo, que, né, promove a falta de apoio, né? Eu tenho aí a sociedade, que promove a falta de apoio, então ele responsabiliza a sociedade, e o Estado, que dificulta a participação plena do indivíduo no processo educativo, no processo educacional. Então, deixo aí para vocês 4 tipos de introdução, né, de modelos de introdução, para vocês se deliciarem. Consequentemente, trago os mecanismos linguísticos úteis para esses modelos de introdução. Eu trago, então, quais são os conectivos que nós vamos usar quando eu trouxer uma ideia de conformidade, quais são as preposições para uma ideia de conformidade, quais são os advérbios para a ideia de tempo, quais são as conjunções e as expressões de transição para a ideia de oposição ou contrariedade,
quais são as conjunções e locução conjuntiva para ideia de justificativa, de causa e explicação. Tudo aí, ó, mastigadinho para vocês. Quais são os verbos que eu devo usar aí na minha introdução para explicitar, para indicar que algo não mudou, para indicar que algo diminuiu, para indicar que algo aumentou, para indicar a causa de algo, para indicar a consequência de algo, para indicar algo que ocorre ou que existe. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Na nossa próxima aula, nós teremos aqui os modelos de desenvolvimento para a redação do Enem, que não vem ao caso agora. Hoje, nós ficamos com os modelos de introdução. E para isso, eu trouxe hoje um tema que nós discutiremos, né? Eu trouxe aqui, dá tempo, né, Alana, a gente falar um pouquinho ainda sobre o nosso tema de redação. E vocês vão elaborar o primeiro parágrafo, a introdução de vocês, e podem disponibilizar aí com o pessoal do Enem em Foco, que a gente providencia uma correção e orientação para vocês. Estão vendo aí uma redação sobre automedicação. É o tema que nós vamos trabalhar. Tendo em vista que o Brasil é o país da América Latina que mais se automedica. O brasileiro gosta de medicamento. É comum a gente ouvir nas conversas, quando a gente consulta, faz uma consulta com um médico e que a gente sai de dentro dessa consulta sem uma receita médica, se o médico não prescreveu nenhum medicamento, a gente já questiona a conduta e a postura daquele médico. Ai, acho que aquele médico não é bom, não prescreveu nada. Mas a automedicação, ela traz riscos sérios à saúde. Ela traz riscos que, a longo prazo, tornam-se até irreversíveis. O que é, então, a automedicação? Esse prefixo aí, auto, né? Quando eu falo autoestima, estima própria, né? Automedicação, medicação própria. É fazer uso de medicamentos sem a orientação de um profissional qualificado, sem um profissional adequado. Para um texto com esse tipo de tema, obrigatoriamente eu devo citar o SUS. Obrigatoriamente eu devo citar que a saúde é um direito de todos e que isso está assegurado na Constituição. E aí, olha essa introdução. Essa introdução traz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal citação trata-se de um trecho da Constituição brasileira. Embora o trecho discuta a saúde pública fora dele, a realidade brasileira demonstra sua face mais alienada e imprudente no que tange à automedicação, especialmente em tempos de pandemia. Nessa perspectiva, percebe que o temor ao vírus elevou o uso incorreto dos medicamentos, em virtude de fake news e da ineficiência estatal. Gente, esse tema é um tema que é polêmico. É polêmico, porque nós temos aí, ó, ivermectina, cloroquina, tomar ou não tomar? E aí, de repente, o Estado assume a postura de, mesmo sem evidências científicas de que a cloroquina era eficiente contra o vírus, o Estado, então, assume a postura de dizer, olha aqui, quem quiser fazer o tratamento precoce, está sendo disponibilizado na rede pública pelo SUS. Assumir essa postura é assumir que a sociedade é adepta da automedicação. A sociedade gosta. A sociedade gosta. A exemplo disso, nós podemos perceber
No Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem farmácias no mundo. Nós temos uma média de uma farmácia para cada 6 mil habitantes. É muita coisa. É muita coisa. Isso quer dizer que, se há farmácias, há público. Se há público, há consumidor. Consumidor de quê? De medicamentos. Medicamento foi feito para tratar, para prevenir, para curar doenças. Medicamento não pode ser tomado de maneira aleatória, porque vai trazer algum risco, que pode não ser evidente no primeiro momento, mas que em longo prazo traz sua resposta. Diante disso, eu deixo para vocês um material, vou disponibilizar para vocês um material sobre automedicação na sociedade brasileira, entre os brasileiros, né? Automedicação entre os brasileiros. Quero que vocês façam a redação, principalmente, se não fizeram a redação toda, não tem problema, mas façam pelo menos a introdução. E, se quiserem disponibilizar para mim, vou deixar aí com a Alana o meu WhatsApp, ela pode disponibilizar para vocês. Tem também o meu Instagram. Vocês podem entrar em contato e aí eu faço a correção de acordo com os critérios do Enem. Então, é uma redação com característica de um texto dissertativo argumentativo, 30 linhas, respeitando os direitos humanos e tratando do tema sem fazer cópia dos textos motivadores. Eu vou disponibilizar com a Alana e aí vocês peguem aqui com o pessoal do Enem em Foco, eles entram em contato, comunicam com vocês e façam a redação para nós corrigirmos essas introduções. A gente pode até trazer para fazer o comentário aqui. Como eu comentei hoje, nessas introduções, eu posso trazer algumas introduções de vocês de maneira anônima, obviamente, e fazer esse comentário aqui para nós irmos evoluindo aí no processo da escrita. Tratamos hoje da introdução. Na próxima aula nós veremos o desenvolvimento, 2 parágrafos, e vamos ver aí a proposta de intervenção, que é a conclusão. Na próxima aula nós vamos fazer com um tempo melhor, mais otimizado, para que nós consigamos, então, ver toda a estrutura da redação do Enem. Então, algum recado, Alana, para a galerinha aqui? Não, pode encerrar. O meu Instagram, posso disponibilizar? Pode. O meu Instagram, vocês podem entrar lá, @letlucena. Sempre tem dicas de português. Entrem, curtam e sigam, né, gente? Ajuda a mamãe. E eu conto com vocês, estou à disposição para o que vocês precisarem em se tratando de língua portuguesa e de redação. Estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao pessoal do Enem em Foco, que me convidou para esse projeto. Me sinto, assim, lisonjeada. E espero ter colaborado com o processo aí de formação de vocês para esse Enem, que certamente trará para nós algum tema que nós teremos condição de desenvolver, tendo em vista o processo de evolução que o Enem em Foco já oferece a vocês a partir da aula de hoje. Então, deixo disponível então para vocês o meu número de WhatsApp. Peguem com a Alana, por favor. Sigam lá no Instagram, @letlucena. Qualquer dúvida é só me chamar que eu estou à disposição. Fiquem com Deus e foi um prazer estar com vocês.